Olá, bem-vindos para mais um Alguma Dúvida em Direito Penal. E o nosso tema de hoje vai começar a abordar aquela divergência de escolas penais tão comum que a gente fala tanto lá na faculdade, que a gente fala tanto no pós-graduação, que cai tanto em tantos concursos públicos, que é aquela dicotomia entre escola clássica e escola positiva, que explica muito do que é o direito penal até hoje, e eu diria que explica muito também das dicotomias do próprio direito penal, não é? Das contradições internas do nosso direito penal. Te convido então para que a gente possa refletir um pouco, caminhando agora pela escola clássica e depois também pela escola positiva. Vamos lá? Vamos lá. Bom, o que a gente tem aqui de interessante a falar sobre a chamada escola clássica do direito penal? A escola clássica do direito penal, ela tem as suas raízes lá no iluminismo. E esse iluminismo, né, que dentro daquela divisão didática, né, ele sucede à época das trevas, tá? O iluminismo, né, Era das Luzes, ele tem como características o racionalismo e o antropocentrismo. Tá? Quando a gente fala em racionalismo e antropocentrismo, o que a gente está querendo dizer? Primeiro, antropocentrismo. O que é antropocentrismo? Antropo, homem, centrismo, centro. É o ser humano, o homem no centro do universo. Tá? Antes, você tinha uma perspectiva teocêntrica. O que é o teocentrismo? É a ideia de Deus no centro do universo. Então, você tinha Deus no centro do universo e agora você coloca o homem no centro do universo. Perceba que é uma responsabilidade imensa, né? Porque o homem tomou o lugar de Deus. Tá? Isso parece bobo, mas não é. Isso é uma paulada. Porque quando você coloca o homem no lugar de Deus, você acaba acreditando que o homem tem potências, tem capacidades divinas, ilimitadas, o que pode ser muito interessante num discurso de coach. Mas quando você vai olhar, né, para a realidade humana, isso pode trazer problema e no direito penal traz. Já chego lá. Bom, então lembra primeiro o antropocentrismo. Segundo, a ideia do racionalismo. Como assim? A ideia de que a verdade está na razão. Antes, né, do iluminismo, quem queria a verdade deveria buscar a verdade onde? No sacerdote, no livro divino, né? Nas escrituras. Então, lá que estaria a verdade. Agora, o ser humano acredita que a verdade está na razão. Pode ser que a razão leve a divindade, a razão leve as escrituras, mas a verdade está na razão. Se você raciocinar, abstrair, você vai chegar na verdade. Tá? Então, a verdade está na razão. Tá. Se a verdade está lá na razão e você abstraindo, você vai chegar em máximas racionais, você vai chegar em verdades da razão, né? Como é que você deve resolver os problemas concretos, os problemas do dia a dia? Partindo dessas verdades que a razão vai te trazer, que a razão vai te apresentar, e resolvendo os problemas concretos. Por isso que a gente diz, e essa é uma segunda característica da escola positiva, então a primeira é ela. A primeira característica que eu quero, né, quem quer anotar, montar caderno e tal, a primeira característica é inspiração no iluminismo, racionalista e antropocentrista. Essa é a primeira característica da escola clássica. O iluminismo antropocentrista e racionalista. Tá. Segunda característica é o uso do método dedutivo. O que é isso? O que é deduzir? É partir do geral para chegar no particular. Por que a escola clássica acredita nisso? Porque ela parte das normas gerais da razão. Ela acha que ela conseguiu buscar a verdade lá na razão, abstraindo e tal, e é daí que ela vai resolver os problemas do caso concreto, os problemas do dia a dia, da vida cotidiana. Cá entre nós, sem perceber e sem nem imaginar que poderia ser diferente, é exatamente assim que nós pensamos o direito. Tá? Quando você aqui no Brasil pensa no direito, como é que você pensa? Você pensa em normas gerais,
que seriam as nossas traduções das máximas da razão, a lei, a legalidade. Tá? E você vai aplicando ao caso concreto. E aí alguém vira e fala, mas está inadequado. Perdão. Não interessa, o cara tem que aplicar porque é uma máxima da razão. Então, vem lá, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, em pena 1 a 4 anos. Subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outros, então, aplica, deduza. Né? Da norma geral está mandando aplicar pena de 1 a 4. Aí alguém vira e fala, não, nesse caso não, calma. Ó, nesse caso concreto, veja as peculiaridades, mesmo 1 é muito. Ou então alguém vai virar e falar, não, calma, nesse caso concreto, 4 ainda é pouco, nem vou discutir muito ou pouco. A questão é, nós não aceitamos essa percepção, né, casuística. A gente não aceita a busca de soluções adequadas ao caso concreto que não sejam advindas dessa máxima geral. Né? É assim que a gente pensa o direito. E é curioso que a primeira vez que eu li sobre isso, eu falei, mas só pode ser assim, tem outro jeito? Claro que tem. Tem outras várias formas de você pensar o direito. Tem outras formas de você pensar em como articular essas normas. Tem formas de você pensar via precedente, tem forma de você pensar via uma percepção de justiça de caso concreto. Né? Nossa, né? Um raciocínio tópico. Tem várias outras maneiras de você pensar soluções, mas nós somos super viciados no método dedutivo. Está lá escrito a norma geral, pá, aplica ao caso concreto, aplica ao caso, deduz a solução para o caso concreto. Né? Então, daqui você já está pensando e falando, puxa, Gustavo, eu acredito que o ser humano está no centro do universo, eu acredito que a verdade é atingida na razão, e sim, a minha visão de direito usa o método dedutivo. Poxa, parece que eu sou um clássico. Parece que você é um clássico. Porque o nosso direito penal, ele é marcantemente clássico, com algumas contradições positivas que a gente vai ter oportunidade de falar. Tá? Uma outra característica da escola clássica é uma terceira característica, então, que eu quero que você lembre. Uma terceira característica da escola clássica é a chamada crença no livre-arbítrio. Tá? As pessoas acreditam no livre-arbítrio. Como assim, Gustavo, acreditar no livre-arbítrio? Eu explico. Se o ser humano tomou o lugar de Deus como centro do universo, ora, volta a ideia do teocentrismo, volta em Deus como centro do universo. Alguém manda em Deus? Claro que não, Deus é Deus. Tá? Tem alguém que condiciona as decisões de Deus, que manipula Deus, que consegue direcionar as decisões divinas? Claro que não, Deus é Deus. Né? Deus é absolutamente livre para tomar suas decisões de acordo com sua divina vontade. Não é? Pois bem, coloca o ser humano lá no lugar dele. E aí você parte da premissa que esse ser humano é plenipotente, que ele também é absolutamente livre para decidir sobre tudo, que ele é livre para decidir sobre o seu destino, que ele é livre para decidir sobre suas condutas. Então há uma imensa crença no livre-arbítrio, na ideia de que você não é influenciado por suas características genéticas ou fisiológicas, que você não é influenciado pelo seu ambiente social, que você não é direcionado, não é, por vieses psíquicos, nada disso. Não, você é livre para escolher o seu próprio destino. Então perceba que essa crença no livre-arbítrio, que é a base da responsabilidade penal na escola clássica e hoje, tá? Essa crença no livre-arbítrio, ela é uma consequência do antropocentrismo, que é a cara do iluminismo. Né? Ai, Gustavo, mas você fica falando desse jeito abstrato, parece filosófico, e eu não consigo entender a importância disso no direito penal. Não, então eu te explico. É que uma quarta característica da escola clássica é que a pena é um castigo ao sujeito que é reprovado pelo mau uso da liberdade. Vou repetir. A pena é um castigo ao sujeito que é reprovado pelo mau uso de sua liberdade. Se você parte da premissa que o sujeito é livre para praticar o crime ou não praticar o crime, ele é livre para bater ou não bater, para pegar ou não pegar, quando ele escolhe praticar o crime, você o censura, você o reprova.
pelo mau uso da liberdade. E aí você o condena e o castiga com a pena. Gente, é exatamente o que a gente faz hoje. Tá? A gente parte da premissa de que todos são livres para escolher o seu próprio destino, tá? Porque todos são igualmente racionais, logo são igualmente livres. Né? E porque escolhem praticar o crime, são culpabilizados. Isso é a culpabilidade, é a base da nossa culpabilidade. Tá? E são punidos enquanto um castigo. Tanto é assim que as causas que excluem a culpabilidade são, na verdade, causas que excluem a liberdade. Pensa, lembra quais são as causas que excluem a culpabilidade? Eu espero chegar a falar de culpabilidade com vocês em breve. Mas vamos antecipar. Lembra as causas que excluem a culpabilidade? Você tem a inimputabilidade, você tem o erro de proibição inevitável e você tem a inexigibilidade de conduta diversa. Certo? Certo. Tá. Ora, por que o inimputável não é culpável? Porque ele não é livre. A criança, ela não é livre para entender o que ela está fazendo. Ela não é livre para escolher o caminho do crime ou não. Eu sempre brinco aqui um exemplo do meu filho, e é um exemplo real, que meu filho entra em casa aos gritos, berrando que ia matar o vizinho. Eu vou matar o Bruno, eu vou matar, eu esgano o Bruno, vou matar o Bruno, enforco o Bruno. Fala que ele enforcar o Bruno. Eu tentando acalmá-lo e tal, né? Aí depois que eu não conseguia de jeito nenhum vencer aquela discussão, eu comecei a usar argumentos utilitaristas, né? Virei para ele e falei, filho, você brinca todos os dias com o Bruno. Você vai matar o Bruno? Eu vou matar o Bruno! Tá. Com quem que você vai brincar amanhã? Aí ele olhou bem para mim. Não, papai, amanhã eu vivo ele de novo. Ele não entendia o que era morte. Se ele não entendia o que era morte, como é que ele pode ser livre para escolher entre matar ou não matar? Por isso, como ele não é livre, ele não é culpável. Ele não é imputável. E a inimputabilidade exclui a culpabilidade. Por quê? Porque ele não pode receber a pena uma vez que ele não tinha livre-arbítrio. É exatamente como pensa a escola clássica. É do livre-arbítrio, é pela má escolha das suas condutas, é por ser livre para praticar o crime ou não, que o sujeito é culpabilizado, responsabilizado e toma uma pena. É exatamente a mesma premissa que a gente usa hoje na culpabilidade moderna. A mesma coisa na inexigibilidade de conduta diversa. Se eu coloco um revólver na cabeça de alguém e falo, faça tal coisa, a pessoa é livre para fazer ou não fazer? Não. Por isso que a gente chama isso de coação moral irresistível. E qual a consequência da coação moral irresistível? Ela exclui a culpabilidade. Não é? Por que ela exclui a culpabilidade? Porque o sujeito não tem livre-arbítrio, ele não é livre para escolher entre o caminho do certo e o caminho do errado, entre o caminho do direito e o caminho do ilícito. Então ele não pode ser responsabilizado. Tá? Você viu como o nosso direito penal hoje ainda é marcantemente clássico? E que se você conhece a escola clássica, fica fácil de você entender o fundamento de vários institutos do direito penal moderno e da nossa teoria do crime, como a culpabilidade. Cá entre nós, muito na teoria da conduta, muito na própria ideia de dolo, vem lá da escola clássica. Tá? Uma quinta premissa para a gente já encerrar, um quinto requisito, uma quinta característica da escola clássica. Pronto, característica fica melhor. Uma quinta característica é a pena como um castigo proporcional ao mal do crime. Tá? Então, quanto eu devo castigar? Eu devo castigar de forma proporcional ao mal do crime. Porque é o tamanho da censura que eu faço ao sujeito por ter escolhido o caminho do mal. Então ele podia escolher o caminho do bem e o caminho do mal. Escolheu o caminho do mal. Aí você vai lá punir ele e fala, calma, mas não foi tão mal assim. Não, calma, vamos ver quão mal foi. Se teve um grande mal do crime, você vai ser muito censurado. Se for um pequeno mal do crime, você vai ser pouco censurado e pouco punido. Né? Então a pena na escola clássica é proporcional ao mal do crime. Te parece óbvio isso? Porque você tem muito de cultura clássica mesmo na sua cabeça. Você vai ver que a escola positiva, que influencia o nosso direito penal, em alguns momentos corretos e muitos outros não, você vai ver que ela faz um outro raciocínio, ela segue um outro caminho. Tá? Mas isso a gente vai ver no próximo encontro. Não vou esquecer. Eu quero que você guarde, especialmente você que está buscando concurso, ou que gosta de ler sobre direito penal e de repente tem que fazer algumas relações de nomes de autores importantes, guarda aí 3 nomes sempre usados para se referir à escola clássica. O primeiro é Beccaria,
cá entre nós, eu acho até injusto. O Beccaria, ele é meio fora da caixinha, né? Fora de qualquer escola. Até se discute muito se a gente pode falar em uma escola clássica, porque são autores muito diferentes um do outro. Né? Na verdade, eles não se chamavam de clássicos. Quem os chama de clássicos de forma pejorativa é Ferre, já na escola positiva. Mas a gente sempre usa, né, essa nomenclatura como um grande guarda-chuva que realmente abriga autores muito diferentes. O primeiro desses mais importantes é o tal do Beccaria, né? O Bonessana, o Marquês de Beccaria. O segundo é Feuerbach, na Alemanha, né, o grande nome, o primeiro, ou um dos primeiros grandes nomes do direito penal alemão. O terceiro, Carrara, Francesco Carrara, na Itália. Então, quando você falar em escola clássica, quero que você lembre de autores que são sim bem diferentes entre si, mas que acabam reunidos aí nesse guarda-chuva de uma nomenclatura clássica, como Beccaria, Feuerbach e Carrara. Tá? Tem outros, mas guarda esses, já vão ajudar demais aí no desenvolvimento desse assunto. Maravilha! Estourou o tempo. Super obrigado por sua atenção. Lembra que eu fico ao seu dispor no endereço de Instagram, no @profgjunqueira. Beijão, até a próxima.